A busca por soluções sustentáveis nunca foi tão urgente. À medida que os impactos das mudanças climáticas se tornaram mais visíveis, inovadores ao redor do mundo desenvolveram tecnologias que ajudaram a enfrentar esses desafios. A sustentabilidade deixou de ser uma escolha e se tornou uma necessidade, impulsionando a criação de ideias revolucionárias. Desde a geração de energia limpa até sistemas de cultivo inovadores, essas inovações mostram que a harmonia entre progresso e preservação é possível. A seguir, exploramos as inovações mais impressionantes que já transformaram a maneira como o mundo lida com o meio ambiente. A energia solar concentrada, CSP, utiliza espelhos ou lentes para concentrar a luz solar em um ponto específico, gerando calor que é convertido em eletricidade. A planta solar de Ivampa, na Califórnia, é um exemplo impressionante dessa tecnologia, capaz de fornecer eletricidade para centenas de milhares de casas. Diferente dos painéis solares tradicionais, a CSP oferece a possibilidade de armazenamento de energia para uso noturno. A capacidade de gerar energia em larga escala sem emissões de carbono trouxe essa inovação para o centro das soluções sustentáveis globais. A construção sustentável se destacou com o surgimento dos prédios verdes, que utilizam tecnologias para minimizar o impacto ambiental. Um exemplo marcante é o Bosco Verticale, em Milão, com seus jardins verticais que cobrem 2 arranha-céus e ajudam a purificar o ar. Esses edifícios foram projetados para otimizar o uso de energia e água, além de reduzir as emissões de carbono. Essa fusão de arquitetura e natureza inspirou projetos em várias cidades do mundo, mostrando como a sustentabilidade pode se integrar ao espaço urbano de forma eficaz. As turbinas eólicas offshore, instaladas em alto mar, aproveitam os ventos mais fortes e constantes, gerando energia limpa em grande escala. O Parque Eólico Hornsea One, no Reino Unido, já é o maior do mundo, capaz de abastecer mais de 1 milhão de residências. Essas turbinas representam uma inovação significativa na geração de energia renovável, ao maximizar a eficiência sem ocupar espaço terrestre. A instalação de turbinas em alto mar também reduziu os impactos visuais e sonoros nas áreas urbanas. O advento dos veículos elétricos, EVs, revolucionou a mobilidade urbana. Empresas como Tesla popularizaram os carros elétricos, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e diminuindo a emissão de gases de efeito estufa. Com a expansão da infraestrutura de carregamento, os EVs se tornaram uma escolha viável para um número crescente de pessoas. Além disso, ônibus e caminhões elétricos começaram a transformar o setor de transportes em todo o mundo, diminuindo a poluição e melhorando a qualidade do ar nas cidades. A agricultura vertical emergiu como uma solução inovadora para o cultivo de alimentos em áreas urbanas. Utilizando estruturas verticais e sistemas hidropônicos ou aeropônicos, esses métodos permitem o cultivo de vegetais sem a necessidade de vastas áreas de terra. Cidades como Cingapura, que enfrentam escassez de espaço para a agricultura tradicional, adotaram essa tecnologia. Além de economizar espaço, a agricultura vertical requer menos água e pesticidas, proporcionando uma produção de alimentos mais eficiente e sustentável. Os plásticos biodegradáveis foram criados como uma alternativa aos plásticos tradicionais, que levam centenas de anos para se decompor. Feitos a partir de materiais renováveis, como amida de milho e cana-de-açúcar, esses plásticos se decompõem em condições naturais sem causar danos ao meio ambiente. Empresas em todo o mundo adotaram essa inovação para reduzir a poluição dos oceanos, que hoje abrigam toneladas de resíduos plásticos. Essa mudança já resultou em uma diminuição significativa do uso de plásticos convencionais. Os telhados verdes surgiram como uma maneira de integrar a vegetação nos edifícios urbanos, ajudando a melhorar a qualidade do ar e a regular a temperatura. Além de promoverem um ambiente mais agradável, os telhados verdes auxiliam na captação de água da chuva e na redução do escoamento. Cidades como Copenhague e Toronto adotaram essa solução em larga escala, incentivando a criação de mais áreas verdes nas metrópoles.
Essa inovação já contribuiu para a redução da temperatura urbana, conhecida como efeito de ilha de calor. Os painéis solares transparentes representam uma inovação que já começou a transformar a maneira como as cidades utilizam a energia solar. Diferente dos painéis tradicionais, essa nova tecnologia permite que janelas de edifícios se tornem geradores de energia, sem bloquear a luz natural. Essa solução foi adotada em universidades e edifícios comerciais, gerando eletricidade sem ocupar espaço adicional. Com isso, os painéis solares transparentes ampliaram as possibilidades de integração da energia solar nas construções. Um dos maiores desafios das energias renováveis sempre foi o armazenamento. Inovações em baterias de longa duração, como as de íon lítio e de fluxo, possibilitaram o armazenamento eficiente de energia solar e eólica. Essas baterias já permitiram que comunidades e empresas armazenassem a energia gerada durante o dia para uso noturno ou em momentos de baixa produção. Essa inovação tornou as fontes renováveis mais viáveis para o fornecimento de energia constante, impulsionando a transição para um sistema energético mais limpo. A construção civil também passou por uma transformação sustentável com o uso de materiais reciclados. Tijolos, concreto e vidro, reaproveitados de construções antigas, foram utilizados em novos edifícios, reduzindo a extração de recursos naturais. Além disso, plásticos reciclados e resíduos industriais já foram convertidos em materiais de construção duráveis e ecológicos. Essa prática reduziu a pegada de carbono da indústria da construção, demonstrando que é possível aliar durabilidade e sustentabilidade. Com a escassez de água potável se tornando uma questão crítica em várias partes do mundo, a tecnologia de dessalinização ofereceu uma solução sustentável. Usando membranas e processos de osmose reversa, plantas de dessalinização transformaram água do mar em água potável para milhões de pessoas. Países como Israel e a Arábia Saudita já se tornaram líderes no uso dessa tecnologia, ajudando a garantir o acesso à água em regiões áridas. Essa inovação foi crucial para evitar crises de água em áreas propensas à seca. Os biocombustíveis de algas se destacaram como uma alternativa promissora aos combustíveis fósseis. Algas marinhas crescem rapidamente e capturam grandes quantidades de dióxido de carbono, podendo ser convertidas em biocombustível com baixo impacto ambiental. Empresas de aviação e transporte marítimo já começaram a testar esses biocombustíveis, que oferecem uma alternativa limpa e eficiente aos combustíveis tradicionais. Essa inovação representa um avanço significativo na busca por combustíveis renováveis que não competem com a produção de alimentos. A tecnologia de captura de carbono permite a remoção do dióxido de carbono diretamente da atmosfera ou de usinas de energia, armazenando-o em locais subterrâneos. Essa inovação foi aplicada em indústrias pesadas, como a produção de cimento e aço, que são grandes emissoras de carbono. Empresas pioneiras implementaram sistemas de captura de carbono que já ajudaram a reduzir as emissões e a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Embora ainda em estágio inicial, essa tecnologia tem um enorme potencial para reduzir a pegada de carbono em larga escala. As cidades inteligentes surgiram como uma solução para otimizar a sustentabilidade urbana. Utilizando sensores e tecnologias de automação, essas cidades reduziram o consumo de energia e melhoraram a gestão de recursos. Exemplos como Masdar City, nos Emirados Árabes, mostram como o planejamento urbano inteligente pode integrar tecnologias verdes, como energia solar e transporte elétrico, em cada aspecto da vida urbana. Essa inovação está redefinindo como as cidades funcionam, tornando-as mais eficientes e ecológicas. Drones estão sendo usados em larga escala para auxiliar no reflorestamento de áreas degradadas. Equipados com sementes e fertilizantes, esses drones sobrevoam regiões desmatadas, plantando árvores em locais de difícil acesso. A tecnologia já acelerou o processo de reflorestamento em áreas afetadas por incêndios florestais e desmatamento ilegal. Empresas ao redor do mundo implementaram esses sistemas para restaurar ecossistemas, contribuindo para a recuperação de florestas e a captura de carbono.
A economia circular se consolidou como uma das maiores inovações no combate ao desperdício. Em vez de um ciclo linear de produção, consumo e descarte, a economia circular incentiva o reaproveitamento de materiais em todas as etapas do ciclo de vida de um produto. Diversas indústrias adotaram esse modelo, reutilizando resíduos e subproduto em novos processos produtivos. Essa abordagem já reduziu a pressão sobre os recursos naturais e diminuiu a geração de resíduos, criando um sistema mais sustentável e eficiente. As inovações sustentáveis que exploramos aqui demonstraram que o progresso tecnológico não precisa ocorrer em detrimento do meio ambiente. Ao contrário, essas soluções provaram que é possível criar um mundo onde tecnologia e natureza coexistem em harmonia. De fontes de energia renovável a soluções para o reflorestamento e a reutilização de materiais, essas inovações já estão ajudando a transformar o planeta. Cada passo em direção a um futuro sustentável é essencial, e essas tecnologias abriram o caminho para um mundo mais verde e equilibrado. Até a próxima!